Boa noite. Hoje, nossa live, nós estamos começando um pouquinho mais cedo, mas hoje o assunto é um assunto intrigante. É um assunto que faz sentido para você e é essa ideia. O que fazer quando não tem luz no fim do túnel? As coisas não vão bem, as coisas não estão legal, você está tentando, usando todas as tuas forças, todas as suas maneiras, já, né, ativando todos os seus gatilhos, mas não está vendo luz no fim do túnel. Então, nessa circunstância, o que fazer quando isso acontece? Não vejo luz no fim do túnel. E daí? O ponto é, do ponto de vista cristão, do ponto de vista de relação com Deus, a Bíblia nos dá muitas mensagens de apoio, e mais do que mensagens, muitas histórias de quando não tem luz no fim do túnel e Deus vira o jogo. Então, se a gente vai tanto para Velho como Novo Testamento, mas principalmente lá na história de Israel, tem muitas passagens que não vejo luz no fim do túnel, mas na hora H Deus vira o jogo. Mas tem aí alguns versículos, né, que você pode se fundamentar, se apoiar neles, só para... Eu não vou aqui fazer um sermão, nada disso, mas um deles é do muito conhecido Salmo 23, né, que é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu, né, Deus, tu, Senhor, está comigo, né? A tua vara e o teu cajado, né, são os instrumentos que um pastor de ovelhas tem, né, que ele usa para manejar, para conduzir o rebanho. Então, tua vara e o teu cajado me conduzem ou me consolam. Então, esse é um deles. O outro também de Salmos: eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E assim a gente vai ter várias passagens, vários pontos que a gente pode se apoiar, né? Está na Bíblia, é Deus que está prometendo isso. É aquela história, promessa de Deus, é Deus que fez, Ele que é o responsável. Então, o papel nosso é crer, né? É botar em prática, botar a fé em ação. Agora, é interessante que já têm sido publicados trabalhos pelas principais universidades, né? O pessoal sempre cita Harvard, mas Harvard, a UPenn, né? University of Pennsylvania, e entre outras muitas, né? Que o enfrentamento, a correlação entre enfrentamento, e principalmente daí de doenças, da morte, que no ambiente hospitalar é mais fácil estabelecer essa observação, né, por leitura de atividade cerebral e assim por diante, ou exames sanguíneos. Então, é mais fácil ver o funcionamento do corpo e a relação com Deus em casos de saúde. Mas a ideia é que é o mesmo tipo de enfrentamento, né? Mesmo que não seja da saúde. É o mesmo tipo de enfrentamento nos negócios, né? Para você que eu estou, independente do teu setor, quando eu falo de 57 em 7, quer dizer, como é que dá para pensar 57% de crescimento se no momento estou com zero? Não adianta crescer 57%, na lucratividade, né, digamos que está negativa, estou no prejuízo, estou com fluxo de caixa comprometido. Então, como é que eu posso fazer isso? Então, eu pego da minha vida como consultor, mas principalmente como empresário, que é onde a gente toma decisões, mas também passa pela minha vida pessoal, né? O enfrentamento do câncer com sucesso foi muito por aí, né? De confiar, crer, e inclusive, né, a gente teve
teve casos de grandes resultados no enfrentamento com o câncer com oração, né? Grande resultado de enfrentamento e de resultado com liberação de perdão e coisas desse tipo, né, que passam pela essência do relacionamento com Deus e pelos princípios, né? O interessante não é a religiosidade, mas é a fé, é você crer que aquilo é verdade e tratar como verdade e seguir nessa direção. Então, isso vale para a saúde, isso vale para a família, isso vale para o enfrentamento de situações complexas, isso vale para os negócios, tá? Isso vale para os negócios em geral. Então, se eu pudesse enumerar alguns passos, eu vou falar aqui em 5 passos, tá? Não está vendo luz no fim do túnel? Conversa com Deus. Como é que você conversa com Deus? Lembra? Conversar com Deus é separar um tempo de qualidade. Eu gosto de fazer isso de madrugada. A Bíblia até fala muito, né, historicamente, aí, de madrugada. Mas não interessa, não faz diferença o horário. Separa um tempo de qualidade. Se isola, sai, né? Vai para um canto, vai para a sala, se tiver jeito, entra no banheiro, né? Para conversar com Deus. E conversar com Deus, lembra que tem aí maneiras de conversar com Deus, maneiras bíblicas, né, de Deus falar com você. Ouça Deus. Então, eu particularmente, né, uso muito ler a Bíblia, pedir para Deus sinais, tá? Essa é uma forma de eu me conectar com Deus, eu pedir para Deus sinais. E como é que eu peço sinais? Na Bíblia tem muitos casos, mas eu me lembro de um pastor americano, um dia ele contando, né, uma forma ele mora nos Estados Unidos, e acho que Pensilvânia. E então ele falou: Deus, eu quero que, tá bom, aqui eu moro no campo, eu quero como sinal que passe aqui na minha frente agora, uma raposa. Uma raposa né, tinha moitas de mato lá, que cruza aqui na minha frente, sem que eu a atropele, né? Que esse seja um sinal, né? E ele falou: e Deus mandou. Então, você não precisa pedir uma raposa, mas às vezes eu peço, não, quero um pássaro aqui cruzando o céu, né? Se Deus cuida de cada fio de cabelo que cai da minha cabeça, se eu pedir para Deus botar um pássaro cruzando minha janela aqui, agora, né? Ele pode fazer isso como sinal se ele quiser me mostrar isso. Mas você pode pedir. Normalmente, o que a gente sugere? Não pede um sinal nem peça um sinal que não é natural, nenhum que é natural demais. Por exemplo, voa pássaro aqui a toda hora, está passando, né, um pássaro para a esquerda, para a direita. Quer dizer, daí fica aleatório. Você precisa pedir alguma coisa que não é do cotidiano, daquele instante, mas você trabalhar com coisas da natureza e uma particularidade, né? Às vezes é aqui agora, ou nessa direção, né? Ou mudando a direção, ou, né? E você vai experimentando. Mas essa é uma das formas de pedir sinal. Normalmente não é sinal, né? Você fala: Deus, manda como sinal que você vai resolver minha situação, que alguém agora apareça aqui e queira me comprar R$200 mil de mercadoria ou de consultoria e pagar à vista. Isso não é sinal, isso aí é resultado, né? Então, sinal é alguma coisa que não interfere, é um elemento de comunicação, que não interfere no objetivo que você está buscando. Ele só sinaliza a presença de Deus que está te ouvindo, que está te escutando. Essa é a ideia. Mas, então, eu uso muito a leitura da Bíblia, eu uso muito a oração, tá?
E a oração é interessante. A oração é tentar, estar se conectando, né? Pedindo a Deus, mas é muito interessante Deus me responder oração quando eu estou no banho. Estou lá tomando um banho, né? Pum, brota uma ideia. Brota uma ideia que é a resposta àquilo que você pediu orientação para Deus. E brota uma ideia. É isso. É de Deus isso. É Deus te respondendo. Tá? Tem outras maneiras que Deus fala, né? Deus envia anjos, Deus envia profetas. São maneiras que Deus fala. Então, conversa com Deus. Primeira coisa, conversa com Deus. Uma outra forma de ouvir Deus, assim, isso vale muito para casais, tá? Mas vale para sócios também, que tenham a mesma fé, né? Que creem no mesmo Deus, ou que tenham o mesmo Pai. A gente chama isso de confirmação, alguma coisa que vai gerar paz. Então, digamos, eu estou pedindo alguma coisa para Deus, eu estou enfrentando uma dificuldade, quero resolver um problema, e pum, e brota lá uma ideia. Tem uma fundamentação bíblica que diz assim, isso é do Novo Testamento, onde dois concordarem em meu nome, né, em nome de Jesus, o que dois concordarem na terra, Deus liga no céu, né? Deus liga no mundo espiritual. Então, não é vocês combinarem, mas surgiu uma ideia, tá? Eu apresentar isso, compartilhar isso com a minha esposa, com você, com seu esposo, né? Com seu cônjuge. Ele discordar é um sinal de que isso aí pode ser simplesmente que ele discordou e pronto, e foi uma reação racional, mas dá um tempo, né? Dá um tempinho. Eu falo sempre assim, deixa passar uma noite, né? Conversa com o travesseiro. Para ver se você tem uma confirmação, uma concordância, nesse sentido que apresentei uma ideia, pareceu racional, analisei, pareceu boa, deixa eu compartilhar com alguém. Normalmente cônjuge é um bom parceiro, mas às vezes o cônjuge está muito envolvido emocionalmente, ou bloqueado, ou afetado pela situação, então às vezes ouvir um mentor, ouvir um conselheiro, ouvir alguém experiente, né? E ver o que essa pessoa fala pode confirmar uma direção, uma indicação, pode ser uma maneira de enfrentamento de uma situação, como solução de uma situação que você não está vendo luz no fim do túnel. Então, conversar com Deus, ouvir Deus, principalmente ouvir, né, é um ponto importante. E depois, como terceiro ponto, ouviu, tenta caminhar naquela direção. Não sai esbaforido, né, a 1000 por hora. Dá um passinho naquela direção. Vê se sentiu segurança, dá mais outro passinho. Sentiu segurança, vai progredindo. Tá? Então essa seria a terceira etapa. Ação. Entrar em ação. Então, converso com Deus, ouço Deus, entro em ação. E aqui a ação, muitas vezes, você tenta em diversos segmentos, tá? Você tenta em diversos setores. Está com um problema financeiro, conversa com o seu gerente de banco, conversa com o seu cônjuge, com o seu sócio, conversa com seus fornecedores,
conversa, vai trocando ideia e vê como isso evolui, que porta que se abre, tá? Que luz se acende. É a ideia de luz no fim do túnel. Percebeu, né? Então isso, ouvir, entrei em ação, como beta teste, né? Entrei em ação testando validar a alternativa como melhor alternativa. E daí, à medida que a gente acha um caminho, então agora trilha. Carlito, qual que é a diferença entre entrar em ação e trilhar? O entrar em ação é para realmente perceber, tentando, qual é a direção a seguir. À medida que achei a direção, então agora caminha, agora implementa, faz o que precisa ser feito. E o quinto passo, falei que eram 5 passos, o quinto passo é se mantenha conectado a Deus e manifeste a sua gratidão, tá? Para fechar um ciclo. Essa gratidão não é só falar para Deus obrigado, é falar para Deus obrigado, mas é lembrar a angústia que você estava, lembrar que você está saindo daquela angústia e, principalmente, a convicção de que foi Deus, foi o teu trabalho, você vai trabalhar, Deus pode fazer milagre, mas o milagre é Deus fazer, te direcionar, você entrar em ação e isso dá certo. Esse é o milagre, isso já é um milagre todo dia. Então, lembre-se de compartilhar o resultado. Não estou dizendo para você virar comunista. Lembre-se de ajudar quem possa estar numa situação como você esteve ou parecida, tá? Alguém que está angustiado, lembre-se disso. De compartilhar essa experiência sua, não só como história, mas como iniciativa. Dá a mão, estende sua mão para ajudar alguém. Não é só ajudar financeiramente, pode ser até financeiramente, mas lembra, alguém que está passando por um momento difícil, lembra de compartilhar, não precisa esperar você ficar milionário, não precisa esperar você resolver tudo. Lembre-se sempre de compartilhar, de fechar o ciclo, tá? Então, surgiu o problema, não estou conseguindo avançar, conversa com Deus, presta atenção, ouve Deus. Primeiros feedbacks, primeiras percepções de Deus falando, testa, entra em ação testando se aquilo parece que é a resposta de Deus, você tenta implementar como teste. Sentiu firmeza, achou o caminho certo, mergulha nela, vai fundo. Vai fundo, deu o resultado, está vendo a perspectiva de superar o problema, está superando o problema, agradece a Deus, mas agradece no sentido mais genuíno. Não é só dizer obrigado, Deus, obrigado, Senhor, puxa, Jesus me salvou. Mas replica, então, o que Deus fez para você, ajudando o teu próximo, né? É o amor ao próximo. Tenta ajudar quem está ao seu lado. Tenta ajudar quem você fica atento em estar respondendo às pessoas que precisam de ajuda e que estão ao seu lado. Então, esses 5 passos, mais do que passos, essas 5 etapas de um ciclo que se renova constantemente, é a forma de, biblicamente, você superar desafios, superar problemas. Não tem luz no fim do túnel. Continue crendo. Não tá difícil. Mas crê e age. Crê, fica atento e age. Basicamente é isso que a Bíblia nos ensina. Crê,
né? Espera no Senhor, mas não é espera sentado, é espera antenado para entrar em ação. Queridas, é essa a experiência de hoje que eu quero compartilhar com vocês. Precisa de ajuda? Comenta aí, quero ajuda. Quer compartilhar essa palavra? Compartilha, né? Pega o aviãozinho aí e manda para quem você acha que você pode ajudar. Isso é amor ao próximo, tá? E sempre, né? Não lembra, recomenda a visualização, curtir, né? Interagir conosco. Um beijo no coração e até a próxima live.